Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita saúde e muita paz. E no programa de hoje nós vamos falar do ataque de percevejos às lavouras brasileiras. Você vai ver que o bezerro caro rouba o lucro do produtor. O negócio é comprar arrobas magras. Vamos comentar dos mercados do leite e também da produção de carne bovina. Eu vou conversar com José Henrique Gross, gerente corporativo de agricultura de precisão. Nós vamos falar do uso da tecnologia de drones nas lavouras. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do ataque de percevejos às lavouras brasileiras. A incidência de percevejos continua sendo um dos principais desafios para o agricultor brasileiro. No primeiro semestre deste ano, a ocorrência do inseto cresceu 20% em relação ao mesmo período do ano passado, exigindo alto desempenho no manejo agrícola, e é o que indica um novo relatório do Sindiveg, que é o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal, organizado a partir de pesquisas de campo realizada pela consultoria Cainitec. O estudo aponta ainda que a área tratada com defensivo avançou 13% no primeiro semestre de 2023 em relação ao primeiro semestre de 2022. E, dentre outros fatores, o crescimento foi impulsionado pela própria expansão de área plantada em todo o Brasil, com destaque para as culturas de soja e algodão. O Sindiveg aponta que, mesmo neste cenário tão desafiador de infestações no campo, os produtores brasileiros vêm batendo recordes de produtividade, o que demonstra novamente a importância das tecnologias de proteção de cultivos para que os agricultores sigam produzindo em alto nível, oferecendo à sociedade alternativas viáveis e sustentáveis para a crescente demanda por alimentos e fibras. E agora você vai acompanhar uma conversa que eu tive com um consultor em pecuária de corte sobre o mercado da produção de carne bovina. Confira. Eu vou conversar agora com Rogério Coan. O Rogério é o idealizador desse evento, que já vem há vários anos sendo realizado em nível nacional. O Rogério, além de organizador e dono da Coan, vamos dizer assim, o Rogério também ele é consultor na área da pecuária de corte. E esse evento veio exatamente mostrar o que está acontecendo hoje e qual é o futuro da nossa pecuária. Tanto é que, provavelmente aqui dentro hoje, deve ter mais de 1.300 pessoas. Muita gente participando desse evento. Rogério, a pecuária está mudando de rumo? Toninho, eu diria que ela está mudando de rumo e a passos largos. E é necessário que ela mude de rumo e a passos largos. Por que isso? A gente vem de uma pecuária que vem numa crescente de aplicação de tecnologia. E basta a gente analisar da década de 70 até os dias atuais a evolução que nós tivemos em aumento de produtividade. Só que eu acredito que nós estamos num momento muito importante, embora para muitos pecuaristas negativista, mas para outros pecuaristas muito otimista. Por quê? Porque a gente tem que virar essa página da pecuária do ciclo de alta, que nós compramos um bezerro caro, vendemos em muitas situações barato, e eu me incluo, porque eu sou recreador e terminador também. Mas agora nós entramos num novo ciclo de pecuária, onde nós temos uma posição de reposição muito atrativa do ponto de vista econômico. Haja visto que nós estamos comprando animais, tanto machos como fêmeas, sem ágio em muitas regiões do Brasil. E quando esse ágio existe, ele é muito pequeno, perto daquele histórico que a gente estava acostumado nos últimos 10 anos, de 30%, 35% até 45% de ágio. Então eu acredito que nós estamos evoluindo bastante, mas ainda falta um passo muito importante para o pecuarista, Toninho, que é determinar custo de produção e também realizar o planejamento da atividade pecuária.
Para você ter uma ideia, nós temos mais de 10 mil pecuaristas que já participaram desse evento que nós estamos hoje. Somente 0,91% deles sabem custo de produção. Ou seja, como que você tem uma empresa pecuária que produz arrobas, seja de bezerro, de novilha, de vaca, de boi gordo, e você não sabe que custo produz? Você tem a determinante de preço, mas você não sabe a tua margem, você não tem as métricas para te dar suporte para tomar decisão. Então muitos pecuaristas ainda estão patinando na atividade pecuária, muitos deles saindo da atividade porque às vezes não tem processo sucessório ou porque não tem produtividade para sustentar o projeto pecuário, seja de cria, recria e engorda, no sentido que ele possa evoluir. Então nós temos que evoluir de uma forma totalmente diferente do que foi o nosso passado, do meu avô, do meu pai, de uma atividade mais conservadora. Nós estamos na era da tecnologia, na era da produtividade. E se o pecuarista não produzir mais do que 20 arrobas por hectare ano, ele tende ou a sair da atividade ou a dilapidar patrimônio com a evolução dos anos. Eu quero até aproveitar o gancho do Rogério e falar sobre plano de voo. Recentemente nós tivemos um acidente aéreo com um time da Chapecoense. A falta de um plano de voo fez acabar o combustível. Chegando no aeroporto, caiu e morreu quase todo mundo. É a mesma coisa que está acontecendo com a pecuária hoje. O que falta para nós é um plano de voo. E a maioria dos pecuaristas não tem esse plano de voo. Sabe que vai sair, mas não sabe se vai chegar. E o que está acontecendo hoje? Pegou todo mundo de surpresa. Aquele que estava mais ou menos preparado, que sabe aonde está e para onde quer ir, esse está razoavelmente bem e vai segurar as pontas. A maioria quebrou, e se não quebrou, vai quebrar ainda, né? Não tenha dúvida, você fez uma analogia com o plano de voo. E a gente tem visto exatamente muitos pecuaristas, eu não diria se aventurar, porque eles já estão na atividade há muitos anos, mas sem uma diretriz de negócio. Onde eu estou, onde eu quero chegar, eu tenho combustível, ou seja, capital para investir, qual tecnologia eu vou investir, está no momento de investir em pastagem, haja visto o preço dos fertilizantes, ou nós temos que investir mais em nutrição, ou eu tenho que investir nos dois. O confinamento entra como uma estratégia ou como um negócio. O pecuarista ele tem que analisar o sistema de produção para definir a estratégia, definir o planejamento. Só assim ele vai conseguir ter produtividade e sustentabilidade técnica e econômica. Caso contrário, sem saída. Sem saída, ainda mais num processo de, vamos dizer, delapidação dos patrimônios que nós estamos enxergando na pecuária já há muito tempo. Eu costumo dizer, de uma metáfora, que o pecuarista ele dorme numa cama de ouro, Toninho. E essa cama ela é maciça de ouro, só que ele passa frio à noite. Então de nada adianta ele estar em cima de um patrimônio que é terra, pastagens, uma estrutura, às vezes muito gado ou pouco gado, mas ele não saber para onde ele está indo. E não conseguir fechar os números no final do ano para saber se a atividade foi competitiva ou não, se ela foi lucrativa ou ela deu prejuízo. Muitos pecuaristas misturam, inclusive, fluxo de caixa pessoal com o da fazenda. Lembrando que a fazenda é uma empresa, ele tem que ter um gerenciamento, ele tem que ter planejamento, orçamento, previsão, provisão dos recursos para fazer o projeto acontecer. E, logicamente, se calçar nas métricas para tomar decisão. É só assim ele vai conseguir enxergar se o processo está sendo eficiente, seja na cria, recria, engorda, ciclo completo e assim por diante. Você pode até achar que não, mas a pecuária, mesmo na situação que nós estamos vivendo hoje, ela é lucrativa sim. Tem muita gente ganhando dinheiro agora, nessa época. Muita gente, tanto é que a gente estava conversando há pouco tempo, um pouco antes de começar o evento, com alguns pecuaristas que vieram de Rondônia e que a gente já está acompanhando esses projetos há bastante tempo, e a gente direcionou praticamente um ano a necessidade de tirar o pé esse ano do confinamento, inverter o processo produtivo de investir menos no confinamento e comprar recria, animais de recria. E nós estamos comprando animais lá sem deságio. É praticamente assim, 0,2%, 0,5% de ágio, num cenário que no passado era 27%, 30%. Então o que é o mote do negócio da Recria Engorda, que é o fomento do nosso evento? É o momento de criar estoque de arrobas magras. O pecuarista que virou a página, que ele está enxergando que o ciclo pecuário está na baixa, mas ele no futuro vai ser alta, esse pecuarista vai ganhar muito dinheiro no estoque de arroba que ele vai carregar para frente. Esse é o grande mote desse evento. Aproveitar as tecnologias para criar um estoque de arroba magra que você está comprando hoje com deságio ou baixo ágio. Em alguns casos, até deságio, como é o caso de bezerras. Hoje, em muitas regiões do Brasil, a gente compra uma bezerra R$ 5,20, R$ 5,50 o quilo. Então, olha só, que oportunidade. Se você está pensando só no preço da arroba,
você está muito longe do mercado. A realidade é outra. Tem gente hoje ganhando mais dinheiro com uma arroba no preço que está hoje do que no passado a 200, 250, 300 reais a arroba, né, Rogério? Não tenha dúvida, se a gente fizer a conta da Recria Engorda, por exemplo, onde o animal de reposição representa 45% até 60% do custo de produção, dependendo da tecnologia que está no projeto, e você hoje está comprando um animal, vamos dizer que seja um ágio pequeno, isso implica em dizer que você já está na frente de um projeto, e mesmo com uma remuneração pouco competitiva, mas com uma tendência de melhoria para o final do ano, esse pecuarista com certeza vai ganhar muito dinheiro, porque nada mais é do que uma margem, e o bezerro, quando você paga caro, ele te rouba essa margem. Obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço, pessoal. E depois do intervalo, nós vamos comentar dos mercados de leite, também da produção de carne bovina, e eu vou conversar com José Henrique Gross. Ele é gerente corporativo de agricultura de precisão e nós vamos falar do uso da tecnologia de drones nas lavouras. Nós voltamos já, é um minuto só. O Jornal do Meio-Dia faz a diferença na sua vida, porque escuta a voz do povo, cobra soluções e resolve o seu problema. Jornalismo ágil e responsável para trazer as notícias em que você pode confiar. Jornal do Meio-Dia, com Luciana Finholt e Lucílio Macedo. De segunda a sexta, 11h45 da manhã e aos sábados, 12h30. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. A gente sabe como é difícil proteger. Proteger quem você ama. O que você ama. Tirar de perto da sua casa, da sua família, aquilo que você não quer perto, nem de longe. Nessas horas é bom ter com quem contar. E é por isso que a gente está aqui há 20 anos. Caldrim 20 anos. Com você para proteger. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Ela se maquiou só para esconder o machucado que ele deixou. Quando passa do ponto, é violência física. Ela e ele fazem o mesmo trabalho, mas ela ganha 22% a menos. Quando passa do ponto, é discriminação. Ela foi eleita deputada, mas é ameaçada nas redes sociais. Quando passa do ponto, é violência política. Tem dúvida se algo passou do ponto? Ligue 180. Informe-se. Denuncie. O governo que respeita todas as mulheres combate toda forma de misoginia. Fazer televisão sempre foi mais que um trabalho para mim, sabe? É a missão de conhecer de verdade a vida das pessoas. Mostrar suas necessidades, suas lutas, seus sonhos. E a Serra Dourada faz parte da minha vida. A primeira TV que me deu uma chance em Goiás. Chegou a hora de a gente retomar essa história. O dever de investigar injustiças, fazer a diferença na vida de tanta gente, sentir aquela emoção ao vivo. É, meu povo, e é tudo isso que mexe de verdade com meu coração. Eu sou a Silvia Alves e eu espero você dia 2 de outubro às 11h15 da manhã no SBT Notícias Goiás, aqui na TV Serra Dourada.
Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Keldrin, 20 anos protegendo sua família. Nós estamos de volta e agora vamos falar dos mercados do leite e produção de carne bovina. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, solicitou ao Ministério da Agricultura, ao MAPA, medidas emergenciais para amparar a produção nacional de leite e carne bovina. O conjunto de ações inclui iniciativas como a criação de linhas emergenciais de crédito rural e prorrogação de operações de custeio e investimentos para pecuaristas prejudicados pela baixa dos preços. Em ofício assinado pelo presidente da CNA e encaminhado ao ministro Carlos Fávaro, a ação ela é justificada pelas quedas abruptas que vêm ocorrendo no mercado dessas importantes proteínas animais. Segundo a CNA, as cotações da arroba vêm apresentando retrações expressivas neste ano. Um exemplo é a queda de 34% do preço da arroba do boi gordo em setembro, lá em São Paulo. Na comparação anual, a corrosão das margens do setor fica evidenciada ao verificarmos a queda de 41,3% no período. Retornando aos patamares de 2020, pelo menos é o que explica o ofício da CNA. Em relação ao leite, a Confederação relata que o segmento luta para se recuperar da maior queda na produção ocorrida no ano passado e vem sendo penalizado por elevadas importações de leite, que já somam 1.420 bilhões de litros de leite de janeiro a agosto deste ano. O valor do leite recebido pelo produtor retraiu cerca de 27% nos últimos 12 meses, ao passo em que os desembolsos reduziram apenas 7,4% no mesmo período, corroendo as margens de um setor composto majoritariamente por pequenos e médios produtores. Ressalta a CNA que, neste momento e dentro deste contexto, a entidade defende, diante das margens estreitas e o desempenho econômico prejudicado, ações urgentes de auxílio às cadeias da bovinocultura. Tais medidas são necessárias para a manutenção da produção de proteínas animais do campo, com vistas a garantir a geração de empregos e divisas no país, evitando a saída de produtores da atividade e a possibilidade de desabastecimento desses elementos no médio e no longo prazos. E agora eu vou conversar com José Henrique Gross. O José Henrique Gross, ele é gerente corporativo de agricultura de precisão da empresa Pivô. E nós vamos falar do uso da tecnologia de drones nas lavouras. José Henrique Gross, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui para falar de um tema interessante. É muito comum hoje, drone usa para brinquedo, usa para trabalho, está sendo largamente utilizada no setor agropecuário. E a Pivô, uma empresa que já está radicada aqui no estado de Goiás há muito tempo e que hoje tem vários estados onde a Pivô atua, a Pivô hoje é representante da DJI, uma empresa que fabrica drones, principalmente para o setor produtivo. É isso mesmo? Isso mesmo. A gente começou com esse trabalho de drone, né, recentemente, então, acompanhando essa alta de tecnologia no mercado, né, e assim como você falou, o drone, ele nasceu uma coisa pequenininha ali, para tirar foto, vídeo, e entrou nesse mercado hoje do agronegócio, com excelentes resultados que a gente tem colhido ultimamente. E o drone hoje, ele está sendo usado dentro do setor agropecuário para aplicar produtos químicos, defensivos agrícolas, usado para aplicação de fertilizantes, aplicação de sementes, enfim, está sendo aí largamente utilizado, principalmente
em pequenas e médias propriedades. E é óbvio que aquela agricultura comercial, aquela agricultura empresarial, vem também fazendo uso do drone, principalmente em lavouras irrigadas, né? Isso mesmo. A facilidade hoje das áreas irrigadas, de a gente conseguir trabalhar com drone, fica mais fácil. Isso porque o drone ele precisa de um gerador para carregar. E hoje, no centro do pivô, a gente já consegue essa energia. Hoje precisa de energia trifásica, então uma necessidade enorme de energia hoje para carregar uma bateria do drone. Então essa facilidade do pivô central, e a pivô, além da gente ter máquinas agrícolas, a gente tem pivô central e agora drones também, a gente conseguiu esse ciclo completo ali para conseguir ajudar o produtor rural nessas aplicações. Agora, a gente observando um drone trabalhando, a gente chega à conclusão que ele, é claro, vai depender da situação, mas ele é muito mais econômico do que uma aplicação com trator, né, da forma convencional. Sim, bem mais econômico, além das emissões de poluentes também, né? A cauda do drone hoje, o preparo ali do defensivo, ele é mais concentrado. E por ele ser mais concentrado, a gente consegue ter uma economia maior de água, consequentemente também, né, por isso aí, e a tecnologia aplicada que ele tem, né? A gente não tem mais um bico igual um pulverizador antigo, que a gente precisa de pressão de água, né? Então a gente tem os motores, que são os motores espessores, que conseguem fazer esse trabalho em conjunto com a hélice de jogar o produto no chão. Então antes eu tenho que colocar muita água mais localizado, né? Tem que colocar muita água para esse produto conseguir atingir o bacheiro. Com drone não, eu consigo jogar uma vazão pequena e com o trabalho das hélices dele eu consigo ter uma eficiência maior nas aplicações. Quer dizer, o próprio movimento das hélices impulsiona o jato do produto diretamente para a planta, quer dizer, não dispersando. Isso mesmo. Então, se eu tenho uma cultura mais alta, por exemplo, citros, uma cultura de milho já no seu estágio ali final, eu consigo ter uma eficiência maior, coisa que eu teria que fazer ou com um avião, né? Um pulverizador eu já não consigo mais entrar naquela área pela altura do milho, o drone ele acaba tendo um trabalho essencial nisso aí. E principalmente para pequenos e médios produtores, por exemplo, que vai fazer uma silagem e precisa fazer aplicação de defensivo, seja lá do que for, a entrada do trator pisoteia, perde muito produto, né? Muito material. Pisoteia muito. Os cálculos que a gente já fez, hoje tem áreas que a gente consegue colocar 5% de perca só de amassamento. 5% é muita coisa. É muita coisa, porque assim, a gente entra tanto para fazer pulverização, depois para dispersar sólidos, em algumas situações jogar semente. Imagina quantas vezes um pulverizador entra dentro do talhão. Tem situações que ele entra 9 vezes no mesmo rastro. Agora, José Henrique, até há pouco tempo a gente tinha algumas normativas para seguir em relação à legislação. Eu comprava um drone, precisava registrar esse drone na ANAC, né? Sim. Na ANAC, era documento para cá, documento para lá. Hoje a coisa mudou muito? Hoje está muito simples a questão da gente cadastrar um drone na ANAC. Esse trabalho a gente já faz tudo, inclusive até o treinamento com o cliente e sua certificação. É uma coisa que dentro de uma semana a gente consegue fazer todo o treinamento, toda a certificação junto com o cliente. Então, assim, está mais fácil hoje essa normativa, indiferente de 2 anos atrás, era quase impossível ter um drone pela sua licença da ANAC e Anatel. Hoje a gente consegue isso facilmente já. Bom, eu tenho um drone, um exemplo. Eu tenho um drone, estou lá numa fazenda, eu tenho a licença da Anatel, da ANAC, eu tenho uma altura X para voar com esse drone, porque eu sei também que ele não pode ir muito longe, esse drone de serviço, né? Sim. Hoje, por outras legislações que a gente tem, né, o importante sempre é que a gente esteja visualizando o drone. No mesmo sentido, uma máquina hoje que tem piloto automático autônoma, eu tenho que estar presente. Então, a legislação hoje exige que eu sempre tenho que estar visualizando o drone. Eu estando visualizando ele sem problemas algum. Agora, esses drones atuais, com altíssima tecnologia embarcada, você antes de utilizar o drone, de fazer a pulverização, você faz um mapeamento com um drone menorzinho, aonde esse drone ele vai trabalhar. E aí ele faz tudo sozinho. Isso. Hoje eu tenho, vamos falar assim, 3 opções de fazer o mapeamento. Com um drone pequeno, simples, rápido, a gente consegue fazer esse trabalho. Com o próprio drone de pulverização e também com o controle hoje, que é o mais indicado.
Então, ele tem uma tela ali de 8 polegadas, o controle. Eu consigo visualizar por imagem satélite, consigo desenhar meu talhão sem estar voando com nenhum dos drones. Então, é bem simples, um talhão de 300 hectares, em coisa de 5 minutos eu consigo fazer o mapeamento dele já. Tá, você faz esse mapeamento, joga para dentro do drone, liga, faz ele funcionar e ele vai sozinho. Isso, em coisa de 5 minutos eu faço o mapeamento por imagem satélite ou imagem de outro drone, e nisso eu já consigo fazer a operação dele. Tá. Muito simples. E ele desvia de árvore, ele para? Desvia. Além disso, ele tem sensores e radares por segurança, para não ter que ter nenhum acidente. Eu também consigo mapear os obstáculos. Então, por exemplo, se eu tenho uma árvore no meio do meu talhão, o drone vai chegar, automaticamente ele vai desviar dela, sem nenhum problema. Tá, vamos supor o seguinte, que eu estou lá trabalhando, tal, dei uma bobeira, esqueci que a bateria dura 10 minutos só. O que vai acontecer? Qualquer imprevisto que o drone tiver, ele vai voltar para o seu lugar de partida. Então, eu posso desligar o controle remoto dele, que o drone vai continuar trabalhando, vai continuar fazendo seu trabalho. Se ele viu que ele precisa de um tempo para voltar, ele vai voltar automaticamente. Por mais que todo o sistema de segurança dele faz justamente isso para não ter que o drone caia por falta de bateria ou até um obstáculo. Hoje a Pivot trabalha com drone de quantos litros, por exemplo? Hoje a gente tem a opção do drone de 20 litros e 40 litros. E em breve no Brasil, já está em teste, falta questões de licenças mesmo, já de 50 litros também. E em 2026, 2027 a gente calcula já, é uma previsão que a gente tem de drones de até 70 litros já. Aí já passa a ser quase que um mini helicóptero, né? Um mini helicóptero, é muita coisa. Porque você carregar aí 30, 40 litros num equipamento desse, que ele dá mais ou menos o quê? 1 metro, 1,5 metro de diâmetro? Sim, ele aberto vai dar em torno de 1,5 metro. 1,5 metro de diâmetro, né? E de faixa de aplicação ali a gente consegue jogar até 11 metros com ele. 11 metros de largura? De aplicação. Quer dizer, em linha reta ele joga 5 metros para cá, 5,5 para cá, 5,5 para lá? Isso mesmo. E ele joga também tanto o produto químico, quanto nessa mesma distância, ele consegue jogar, por exemplo, um fertilizante? Consegue jogar sem problemas, tanto sólido quanto litro. Então, eu posso fazer 3 operações tranquilas com o drone. Aplicação de defensivos, aplicação de fertilizantes e aplicação de sementes. Sem problemas algum. O mesmo drone? O mesmo drone. Tá, e aí ele já vem com algum acessório diferenciado ou não? Sim, hoje ele tem um tanque de líquido e um tanque de sólido. São essas duas opções que tem. Em menos de 1 minuto eu consigo trocar o tanque de sólidos e o líquido para ele. É muito simples essa operação, não tem que configurar, não tem que equilibrar, não precisa fazer nenhum outro tipo de operação mais complexa. Bom, eu conversei com o José Henrique Gross, ele é gerente corporativo de agricultura de precisão da empresa Pivot aqui de Goiânia, e a Pivot está lá, se não me falha a memória, está em Minas Gerais, Goiás, Bahia, né? Isso, Minas, Goiás, Bahia e recentemente agora também o Tocantins. Tocantins, né? E a Pivot ela é representante da DJI, que é basicamente o drone classe A que tem aí no mercado mundial, sim, né? Então tá. José Henrique, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Eu acho que foi um tema legal, que muita gente aí, às vezes, nem sabia disso, né? E é uma tecnologia avançadíssima que está aí à disposição do produtor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até mais. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas o que melhor se adapta às mudanças. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa. Agora vamos